Beleza, galera? Hoje é dia 26 de março de 2020. Lá na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, versículos 2 e 3, ele fala que haveria um tempo que as pessoas não suportariam mais ouvir a sã doutrina e se cercariam de mestres conforme as suas próprias cobiças. E isso hoje em dia nós vemos aflorando. Cada dia mais nós vemos falsos mestres, falsas doutrinas, um falso evangelho sendo pregado. No último dia 24 foi ao ar na TV Cultura e aqui no canal deles também, no programa Provocações, uma entrevista que o Marcelo Tassi fez com o pastor da Igreja Batista da Água Branca, Ed René Kivitz. Nessa entrevista ele falou diversas heresias e eu queria demonstrar para vocês aqui na Bíblia essas heresias. Lembrando que toda pessoa que vai dar alguma opinião sobre alguma coisa ou expor alguma coisa, ela tem os seus pressupostos. E o meu pressuposto é a palavra de Deus. Meu único guia de fé e prática. E eu esperava pelo menos que o pastor Ed também, por ser da Igreja Batista, a Igreja Batista também é herança da Reforma, deveria ser uma igreja pautada na palavra de Deus, mas pelo que vimos na entrevista não é bem assim. Logo lá no início, nos 4 minutos e 50 segundos, eu vou deixar o link da entrevista aí na descrição, assista lá, tem mais ou menos 30 minutos e vai ser bom para você entender bem o que eu estou dizendo aqui. Nos 4 minutos ali, ele fala a respeito do dízimo. E ele fala, o pastor Ed, que na igreja dele ele diz que o dízimo não é um dever, não é uma obrigação dos crentes. Você dá se quiser, você dá quanto quiser, onde quiser, quando quiser, o que quiser. Se não quiser dar nada, não dá nada, não tem problema nenhum. O problema é que ele está contrariando as Sagradas Escrituras. Lá em Malaquias capítulo 3, versículos 8 a 10, ele vai falar a respeito do dízimo, da obrigatoriedade do dízimo, e depois em Mateus 23, 23, o próprio Jesus Cristo vai dizer o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, ou seja, a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, ou seja, se referindo ao dízimo. O dízimo ele tem uma finalidade, ele serve para manter a igreja. E é isso que é a finalidade do dízimo. Lógico, tem gente que desvia isso aí? Tem. Mas não é o correto. Segundo o padrão bíblico, não é para ser assim. Mas você dizer que não é um dever do cristão dar o dízimo, você está contrariando as Sagradas Escrituras. Lá no minuto 6, ele vai dizer que, o Marcelo Tassi, que tem coisa que para você é pecado e para mim não é. E ele fala assim, pecado para mim é. Aí já começa um problema. Porque o pecado não é para ele. A definição não é ele que dá do pecado. Está bem claro na Bíblia lá o que é pecado. Pecado é a transgressão da lei de Deus. Você pode ver isso lá em 1 João 3, 4. Então, você fugir disso, você está contrariando a Bíblia. Pecado é a transgressão da lei de Deus. É você fazer o que Deus proibiu que se faça ou você deixar de fazer o que Deus falou para fazer. Não tem como você arredondar essa questão. Isso aí é muito tranquilo. Lá no minuto 19 ele vai falar que ele é a favor da legalização da maconha, depois ele fala que é a favor da descriminalização das drogas e a favor da descriminalização do aborto. Vou deixar como referência 1 Coríntios 6, 19 e 20, 1 Pedro 1, 13, com relação à legalização das drogas. A Bíblia é clara ao dizer que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A Bíblia inteira fala a respeito da necessidade da sobriedade. E ele fala a respeito de nós glorificarmos a Deus com o nosso corpo. Como nós vamos fazer todas essas coisas se nós concordamos com que a pessoa use droga? E isso sem considerar os efeitos que são causados a respeito ou quando são liberadas as drogas. As pessoas que falam que vai acabar com o tráfico, é só observar o cigarro. O cigarro é legalizado e mesmo assim o tráfico de cigarro ainda continua rodando. Droga, a mesma coisa. Então ele ignora todos os problemas relacionados à droga, as famílias que têm drogados em casa. Então ignora todos esses problemas, os fomentos que a droga traz, os problemas que traz para a sociedade, e além de contrariar a palavra de Deus. Quando ele fala que ele é a favor da descriminalização do aborto, ele está contrariando os 10 mandamentos simples, claro, está lá em Êxodo 20, 13. Não matarás. Você cometer um aborto, você está assassinando uma outra vida. E depois ele fala a respeito da eutanásia. Ele fala que ele não tem uma opinião formada, mas não é drasticamente contra nem drasticamente a favor. Mesmo princípio, você está
apoiando alguém a matar o outro. Isso está contrariando as Sagradas Escrituras frontalmente. Depois ele fala que ele é a favor do casamento gay. Aí tem um problema também. O Estado, ele não cria o casamento. Ele reconhece o casamento. O casamento é uma instituição milenar. Foi instituída por Deus lá em Gênesis 2:24, quando Deus fala lá que o homem e mulher se unam, saiam de casa e formem uma família. Então, tanto a instituição casamento quanto a definição de família, quem dá é Deus. Ou seja, a família para Deus é a união de um homem, uma mulher, seus filhos, netos e assim por diante. Isso é a definição de família. Por que eu falo isso também? Porque além dele ser a favor do casamento gay, ele também é a favor da adoção de crianças por casais gays. E isso está também contrariando as Sagradas Escrituras. Depois, lá no minuto 23, o Marcelo Tassi pergunta para ele: o que Deus quer de nós? E ele responde: amor. É isso que Deus quer de nós. Amor. Vejam lá em João 14, 21 e 23 e 1 João 3, 24. Vai dizer o seguinte: Jesus Cristo fala isso e depois os apóstolos também. Que se você ama a Jesus, você cumpre os seus mandamentos e os guarda. Então, a partir do momento que ele fala que o que Deus quer de mim é apenas o amor, você ignora que Deus também quer que você demonstre esse amor cumprindo as palavras dele. Então, se você não cumpre a palavra dele, você não o ama. Se você não o ama, logo você não está cumprindo o que ele espera de você. Então, ele deixou essa resposta aqui dúbia e podendo causar muita confusão em muita gente. Lá no minuto 27, aí foi o fim da picada. Vou até tomar uma água. Marcelo Tassi pergunta para ele: o que eu devo fazer para não ir para o inferno? E ele responde o seguinte: você deve descansar no amor e na misericórdia de Deus. Que resposta é essa? Ele perdeu uma oportunidade tremenda de pregar para um infiel e para mais 40 mil pessoas que assistiram o vídeo até hoje de manhã, na hora que eu pesquisei. Hoje são 26 de março, dia 26 de março. Olha que absurdo. Veja lá em Marcos 10, 17, Lucas 10, 27 e 28, Atos 16, 30 e 31. Então, o que eu devo fazer para não ir para o inferno? É muito claro essa pergunta, isso aqui é básica no Evangelho. O que você precisa para fazer? Se arrepender dos seus pecados. A Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, ela fala sobre arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados. Reconheça que você é um pecador e creia que Jesus é o Cristo que veio e morreu para pagar essa dívida do seu pecado, porque você mesmo não conseguiria. Então, resumindo, o que você precisa para não ir para o inferno? Reconhecer que é um pecador, se arrepender e crer em Jesus Cristo. Acabou, essa é a resposta, é básico, é tranquila para se falar, e ele vai me dizer isso: você descansa no amor e na misericórdia de Deus. E o que é isso? O que é isso? Ele tá dando a impressão que você não precisa fazer nada, você não precisa reconhecer que você é um pecador, mas também eu acho que está até claro, né? Porque ele relativizou a questão do pecado, né? Ele fala que o pecado para um é uma coisa, para outro é outra coisa. Então o pecado você relativiza. Se relativiza, nada é pecado. Para mim, se é para mim, não é para o outro. Então tudo bem. Então, ou seja, você não precisa fazer nada, você não precisa se arrepender. É um absurdo isso aqui. E eu vou agora ler um versículo aqui, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Versículo 3 e 5. Eu quero deixar claro uma coisa aqui. Aqui o próprio Jesus Cristo dizendo, e para vocês se ligarem aí, para os judeus eles não têm lá como intensificar uma frase sem fazer a repetição. Então toda vez que você lê a Bíblia e tem repetição, é que eles estão enfatizando aquela ideia. E aqui ele diz o seguinte: não eram, eu vou-lo afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então percebam que ele repete duas vezes: se você não se arrepender, você perecerá. Ele está dando uma ênfase na questão do arrependimento. João Batista, ele pregava sobre arrependimento. Jesus Cristo, vou ler aqui também para vocês rapidamente, lá em Mateus
capítulo 4, versículo 17 diz: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Toda a Bíblia tem a questão do arrependimento envolvida. Você falar que você, para ser salvo, é só você descansar no amor e na misericórdia de Deus, você está distorcendo o evangelho, pregando um falso evangelho, pregando uma mentira que vai deixar milhares de pessoas enganadas e no final podem ir para o buraco por culpa de quem está pregando isso. E no final dessa mesma pergunta, ele diz o seguinte: Deus está a nosso favor e não contra nós, dando a impressão, ou ficando até mais meio claro, que ele é um dos defensores da teoria do universalismo, a teoria que diz que no final todo mundo vai ser salvo, independente do que você fizer ou não. É como se Jesus tivesse vindo, morrido por todo mundo, pagou a dívida da humanidade e no final todo mundo vai ser salvo. Você não precisa de arrependimento, você não precisa de confissão de pecados, você não precisa mudar a sua vida, você não precisa de nada. É um outro absurdo que ele falou. E só para encerrar, em Hebreus 9, 27, Romanos 14, 12, 2 Timóteo 4, 1, João 3, 6 e 9, todos falam a respeito disso tudo, a respeito de que haverá um juízo, que Jesus virá para julgar vivos e mortos, vai dizer que a gente dará contas no final dos tempos. Fala que o crente ele não vive pecando, ele tem uma vida santa. Deus fala que quer que nós vivamos uma vida santa. Vejam nas epístolas de Paulo, geralmente quando ele escreve, ele fala aos santos de tal lugar. Então, o crente convertido, fiel, ele busca santidade. É lógico que nós não seremos santos nessa terra aqui, mas nós já começamos, a partir da conversão, o processo de santificação, de mortificação da carne. Então, isso é um processo que, através da força que o Espírito Santo nos dá, nós vamos conseguindo se manter nesse processo de santificação até a glorificação no fim dos tempos. Então percebam o tanto de absurdo que foi dito em 30 minutos de reportagem. E é impressionante você ver os comentários na parte de baixo do vídeo dele. Eu pelo menos não vi ninguém falando contra, só vi pessoas apoiando. Ou seja, ficou muito mais claro para mim aquele versículo que nós dissemos logo no começo, que as pessoas se cercariam de mestres conforme a sua própria cobiça, ou seja, as pessoas se cercam de mestres que digam o que elas querem ouvir e não de mestres que pregam a verdadeira palavra de Deus, ou seja, que se você não se arrepender dos seus pecados, você vai para o inferno e ponto final, simples assim. Então, tá aqui a minha opinião a respeito disso, combatendo aqui essas heresias com base na palavra de Deus, não no que eu acho, mas sim no que Deus revelou para nós. Um forte abraço, e se você acreditou num falso evangelho até hoje, se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. Até a próxima.